Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos 5 Perguntas para o CFO Rio de Janeiro, a websérie da Assets dedicada ao desenvolvimento da carreira do profissional e da profissional de finanças. O nosso convidado de hoje é Alexandre de Aquino, o vice-presidente de finanças da Edux. Com mais de 25 anos de experiência, Alexandre compartilha neste episódio sua trajetória profissional e os aprendizados que adquiriu ao longo da carreira. Não perca! Comecei minha carreira na aeronáutica, eu tinha feito a faculdade de engenharia no ITA, né? Então escolhi ser militar durante a faculdade. A partir daí fiquei 5 anos na aeronáutica, servindo como oficial na Força Aérea, trabalhando na diretoria de informática e estatística. Decidi sair da aeronáutica, passei pela McKinsey, fui consultor da McKinsey. Depois da McKinsey eu passei 16 anos na Vale, trabalhando em várias funções sempre corporativas, planejamento financeiro no início, depois um longo tempo aí no CSC da companhia. Nesse período do CSC eu fui expatriado 2 vezes, morei na Austrália há 2 anos, depois voltei para o Brasil e passei mais 3 anos na Malásia, experiência internacional super bacana aí para mim e para a família também. Por último, a última posição que eu tive na Vale foi à frente da ouvidoria da companhia, passei 6 anos e pouquinho lá. Saí da Vale e estou há 5 anos na Edux, também já passei por diversas áreas, infraestrutura, depois eu passei pela área de CSC também da Edux, área de planejamento financeiro e agora eu assumi recentemente, no ano passado, como CFO da companhia. Olhando para dentro, né, acho que um dos grandes impactos que essas mudanças rápidas e essa forte regulação do setor trazem para a gente, né, é que a gente tem uma certa incerteza aqui em relação à geração de caixa do setor, né, que é acho que normal em qualquer setor. A gente até sofre menos, eu acho, do que outros setores, né, que a receita do próximo mês ela é 100% incerta, né? No nosso caso, a gente tem alunos que estão aqui com a gente 3, 4 anos, dependendo do curso que eles escolhem. Mas a gente tem um pouco de flutuação aqui dessa nossa receita futura, que sempre é um desafio, né? Fora para dentro, as coisas que, por exemplo, impactam muito, né, o nosso setor, tipicamente, né, as pessoas elas têm necessidades que são muito básicas aqui, que precisam ser atendidas e que estão à frente, por exemplo, da necessidade de investir no seu futuro com uma formação de nível superior, né? Então, a situação econômica do país impacta bastante aqui o nosso setor. Então, quando a gente está num momento, por exemplo, de alto desemprego, né, de renda média da população caindo, normalmente a gente tem anos difíceis aqui no setor, né? Nesses últimos anos, a gente teve até um pouco o contrário disso, né? A gente teve desemprego caindo, inflação caindo também. A gente não teve um grande impacto positivo no setor, porque entraram talvez outras influências aqui que mudaram, né, a demanda para o ensino superior. Uma delas, por exemplo, é que a gente tem uma população que está completando o ensino médio, né, que está cada vez menor, né? Então a gente tem uma mudança na nossa população, porque tempos atrás, né, começou a ter menos filhos, né, e isso acaba gerando menos gente aqui que se forma no ensino médio. Isso impacta alguns setores, né, algumas áreas, algumas marcas nossas mais do que outras, mas são coisas que impactam também. Então, de novo, é um setor muito regulado, né? Eu acho que talvez, olhando de fora para dentro, fora as variáveis macroeconômicas, o ponto mais relevante aqui que pode impactar o nosso setor é a regulação. Então, mudanças na regulação podem ter aqui um impacto relevante no nosso setor. Eu acho que quando você chega numa área diferente, né, você precisa primeiro entender um pouco mais do negócio antes de você querer utilizar soluções que você utilizou e que funcionaram no seu passado, né? Uma coisa que eu acho super importante aqui é que o remédio que você vai dar, ele depende da doença que você tem, né? Então, muitas vezes uma pessoa chegou, teve uma experiência de fazer determinada ação numa empresa, e isso vale para qualquer empresa, né? Pode ser 2 empresas do setor de educação, né? Poxa, eu fiz isso aqui lá e deu muito certo, né? Então eu cheguei na empresa nova, eu vou aplicar aqui a mesma receita de bolo que vai funcionar também. A minha recomendação é, poxa, nunca faça isso, né? É importante primeiro você entender, conhecer um pouco da empresa que você vai atuar, entender os problemas dela, a partir dali definir qual remédio que aquela empresa particularmente está precisando naquele momento. O brasileiro, quando você fala assim, o brasileiro ele é relativamente hierárquico, né? E aí você pega um holandês, por exemplo, né? Um americano é muito pouco hierárquico, um australiano também. Morei na Austrália, o australiano é super pouco hierárquico. Os asiáticos, em geral, são muito hierárquicos, né? E aí aprender a trabalhar com pessoas pouco hierárquicas, né? Como os australianos em média, né?
e com muito hierárquico como os chineses, ajuda você a mudar um pouco a forma de você atuar na sua rotina, de forma que você consiga trabalhar quando você volta para o Brasil com todo o espectro dos brasileiros, né? Porque a gente diz que na média o brasileiro é menos hierárquico que o chinês, mais hierárquico que o australiano, mas tem gente muito hierárquica no Brasil e também tem gente que é pouquíssimo hierárquica aqui, entendeu? Então, por exemplo, aceitar melhor as críticas diretas, né, que os australianos fazem para os gestores foi super bom para mim como gestor, né? Aprender, eu fiquei um gestor melhor ao saber que eu podia receber uma crítica e que a crítica não era a mim, né? A crítica era a decisão que a gente tinha tomado, alguma coisa desse tipo. Ao mesmo tempo, por exemplo, quando você trabalha na Ásia, você aprende que o gestor ele tem que tomar cuidado ao se expressar e, de preferência, ele deve se expressar por último, né? Deixar o time todo falar, para deixar a palavra dele por último, porque ele acaba influenciando na opinião das pessoas ao expressar a opinião dele, né? Então, são pequenas coisas que a gente aprende quando a gente atua com os extremos, né? Que ajudam a gente a atuar com a diversidade que a gente tem de pessoas que a gente gerencia no dia a dia. O caminho é mais longo, né? Ou seja, a gente quando não tem uma carreira muito focada, a gente acaba levando mais tempo para subir para determinadas posições, né? Mas acho que foi um caminho bem legal, assim, na verdade, ao longo da minha carreira, eu escolhia o meu próximo desafio muito com base no que eu ia aprender, com quem que eu ia trabalhar, né? Como é que seria o impacto para minha família também. Então, não me arrependo das decisões que eu tomei. Elas fortaleceram muito algumas habilidades que eu acabei desenvolvendo, que acho que me ajuda a ser um CFO melhor hoje, né? Então, por exemplo, o período que eu passei lá no CSC, muito foco em processo, em controles, né? Ou o período que eu passei na ouvidoria da Vale também, de novo, foco em compliance, né? Foco em promoção de ética, me ajudaram muito a desenvolver habilidades que, se eu tivesse passado a minha vida inteira numa cadeira de tesouraria, depois tivesse sido promovido para CFO, talvez eu não tivesse, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de liderar times muito grandes, né? Na época que eu estava no CSC, seja na Eduk, seja em outros momentos que eu estava em outras companhias. Então, essas habilidades, né, acabam sendo habilidades que normalmente o CFO que tem uma carreira muito técnica, né, acaba não tendo oportunidade de desenvolver. Então, foram importantes para mim. Que a gente tem que tomar cuidado com o remédio, né? A gente tem que dar o remédio certo para a doença certa. Então, antes da gente aplicar aqui uma solução para a empresa, a gente precisa diagnosticar o problema, né? Eu acho que isso é um erro que muita gente comete, né? Especialmente gestores experientes tendem a cometer esse erro. Falar, poxa, isso aqui já deu certo para mim no passado, vai dar certo agora de novo. Só que às vezes o problema é completamente diferente, né? Então eu tenho que entender o problema antes de dar o remédio. Imagina você vai no médico e o médico já te prescreve ali a receita sem nem te perguntar o que você está sentindo, né? Não faz o menor sentido. Também não faz o menor sentido um gestor tomar esse tipo de ação.